E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sam Reis e estou aqui para gravar esse vídeo e mostrar para vocês qual é a minha opinião a respeito das diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal e o que isso implica para nós brasileiros quando chegamos aqui em terras portuguesas. Bem, para deixar toda a gente feliz, hoje eu estou com um chapeuzinho português aqui, bem tradicional, e também a camisa do Brasil para satisfazer todos os nossos públicos, porque a gente sabe e sabe muito bem e muitas pessoas aqui de Portugal assistem os nossos vídeos e também a grande maioria que é lá do outro lado do Atlântico, no Brasil. E desde já, eu já deixo uma pergunta aqui para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Existe mesmo a língua brasileira? Gente, deixa eu contar uma história para vocês que já aconteceu há 5 anos atrás. Quando eu cheguei aqui em Portugal, em 2019, foi no dia 1º de junho de 2019. Quando chegamos aqui, eu, esposa e 2 filhos, nós chegamos bem no dia 1º, ou no dia 1 de junho. E se eu não me engano era dia das crianças aqui, né? Então foi um dia que ficou marcado, por isso que eu sempre sei que dia que é o dia das crianças. E cheguei aqui em Portugal, viemos logo para Leiria, ficamos na região dos Cortes, ali no Airbnb em que nós alugamos, e ficamos ali já programado 15 dias, né? E ficamos verdadeiramente os 15 dias ali. No terceiro dia, um senhor português ligou para mim, eu já havia mantido contato com ele lá do Brasil, porque ele foi uma indicação que um rapaz que trabalhava aqui já no setor de engenharia conhecia esse senhor, e esse senhor trabalhava com jardinagem. E 3 dias depois que eu cheguei aqui, quer dizer, assim que eu cheguei, já comecei a procurar casa, comecei a procurar emprego, né? E logo fui chamado por esse senhor. Oh, já estás em Portugal? Já estás em Portugal? Queres trabalhar? Ele perguntou para mim, né? Eu falei, quero. Ah, então podes vir amanhã. E eu falei para ele, não, amanhã não dá porque ainda estou resolvendo a questão de documentação aqui e tal, mas segunda-feira já vai estar tudo pronto a nossa documentação. Então, segunda-feira era para mim começar. E comecei na segunda-feira, comecei a trabalhar com os senhores. Trabalhava um português, eu, brasileiro, outro português, tá? Então seriam 2 portugueses, um brasileiro e 2 ucranianos. Havia mais um português, eram 3 portugueses, 2 ucranianos e eu de brasileiro. E logo que eu cheguei e comecei a trabalhar com eles, eu percebi uma diferença na língua, né? Claro que eu sabia que os portugueses falavam diferente, mas na hora da realidade, do vamos ver ali, eles falavam, Sandro, pega aquela coisa lá para mim, ó, faz assim, 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 aqui, ali tu faz assim, agora nós vamos lá, agora nós vamos lá, às tal hora a gente tem que estar em tal lugar, vamos fazer isso. Só que eu sempre tinha que perguntar de novo para eles responderem, para eles falarem novamente, porque eu não entendia da primeira vez. Eu não entendia mesmo, gente. Eles falavam alguma coisa para mim, eu, hã? Quê? O que tu disse? Pode repetir? E eles sempre tinham que repetir para mim, porque eu não entendia. Eu fiquei, poxa, mas se a gente não fala a mesma língua, por que eu não consigo entender? Mas eu percebi que os portugueses entendiam o meu modo de falar. E daí um dia eu perguntei para o meu chefe, poxa, justamente numa situação dessa que eu fui, o quê e tal, e é capaz de fazer o serviço errado porque compreendeu errado, né? E então eu perguntei para ele, ô Paulo, o nome dele era Paulo, ô Paulo, me diz uma coisa, por que quando vocês falam eu não entendo? E por que quando eu entendo, quando eu falo, vocês sempre entendem de primeira? Aí ele disse, meu filho, ele falou, meu filho, isso daí é porque a gente cresceu assistindo novelas brasileiras. E também há muita música brasileira aqui. Aí eu pensei comigo, é verdade. É verdade, até tem um canal ali na TV aberta, se não me engano é o 10 ou é o 12, alguma coisa assim. O 11 é o canal de esportes, porque eu vejo jogo do Flamengo. Até costumo dizer, gostaria muito de ser esportiguista, que mais? Gostaria de ser Porto, gostaria de ser Benfica, mas aqui passa jogo do Flamengo e eu continuo a torcer pelo Flamengo. Então eu comecei a perceber que realmente aqui em Portugal existe muita influência da cultura brasileira e da língua portuguesa do Brasil. Exatamente. E também foi aqui que eu ouvi a primeira vez falar sobre a língua brasileira. Porque no Brasil falam brasileiro. No Brasil falam brasileiro. Até fiz umas perguntas. Olha, algumas pessoas, me diz uma coisa. Que língua que falam na Argentina?
É o espanhol. A que língua que falam na Austrália? Ah, é o inglês. Aí, que língua que fala sei lá, na Guiana Francesa? Ah, é o francês, tal. Mas quando a gente pergunta que língua que fala no Brasil, eles dizem brasileiro. Já deixo aqui para vocês. Se perguntarem para uma criança de 6, 7 anos, já alfabetizada, que língua que ela fala, e você afirmar que ela fala brasileiro, essa criança vai dar uma risada na sua cara. Porque não existe língua brasileira. Os brasileiros falam português. Português, exatamente. E lá a gente não tem essa distinção português do Brasil, português de Portugal, português da Angola, português, não, a gente fala português. Aqui em Portugal é que nós aprendemos a distinguir o que é o português do Brasil e o que é o português de Portugal. E soou muito estranho para mim ouvir as pessoas dizerem que nós falávamos brasileiro. E acho muito rasa essa designação, mesmo porque são 6, 7, 8 países, 10 países que falam língua portuguesa, né? Ninguém fala angolano, ninguém fala moçambicano, ninguém fala timor-lestiano, ninguém fala, que mais que tem aí? Guiné-Bissauense, Guiné-Bissauense. Mas o Brasil fala português, fala brasileiro, né? Isso se deve porque a influência cultural do Brasil tomou uma proporção tão grande, que já não há mais volta. Muitas das crianças hoje estão falando já português do Brasil, ou vulgarmente falado, como falado aqui na mídia, e também muito aí nos comentários, quando vier os comentários desse vídeo, vai ter muitos desses falando, o brasileiro, falado, lá no Brasil fala-se brasileiro e tal. Muitas crianças estão falando abrasileirado, como se diz aqui. Mas isso nada mais é que influência cultural direta de personalidades, de cultura, de arte, até mesmo da economia, até mesmo a coisa cultural mesmo, né? As músicas, os filmes, os materiais didáticos, tudo isso tem muita influência do português do Brasil. E isso tem mudado a forma das pessoas falarem algumas palavras que antigamente não se falava aqui. Então, as crianças têm tido muito contato através do YouTube, através da Netflix, através dos streamings em geral, né? Que há dublagem brasileira, porque lá no Brasil não é costume o brasileiro assistir filme que não seja em outra, que seja em outra língua. O brasileiro gosta de ouvir os filmes com o português do Brasil, né? Porque a gente valoriza a nossa língua, né? Apesar de que também que contribui que o brasileiro não fala duas línguas majoritariamente, né? O brasileiro não fala nem o espanhol, e olha que é cercado por países que falam o espanhol. Mas a cultura brasileira não tem influenciado somente Portugal, não tem influenciado somente as crianças de Portugal, o material didático de Portugal, as rádios de Portugal, os workshops, as feiras, né, a economia imobiliária e a sociedade no geral. Não é só em Portugal que está sendo influenciada pelo português do Brasil. Vejam só, no Uruguai, é lei no Uruguai que a segunda língua ensinada lá no Uruguai é o português. Isso não se dá por causa da influência de Portugal, isso se dá por influência do Brasil. E o mesmo ocorre no Paraguai. Então o Brasil influencia diretamente dois países a terem no ensino fundamental, no ensino médio e também no segundo grau, ensino da língua portuguesa. Isso é maravilhoso para nós. Isso é maravilhoso para Portugal, é maravilhoso para os brasileiros, para os portugueses, terem o orgulho de que a nossa língua está sendo ensinada em outros países que não foram colonizados por Portugal. Isso é maravilhoso. Isso traz para nós um orgulho, não traz? Então, como o Brasil influencia essas nações, claro, são vizinhas ali, né? Sofre influência direta da cultura brasileira e também da economia brasileira, assim também os países da África. Os países da África são muito mais influenciados culturalmente pelo Brasil do que por Portugal. Então, o português do Brasil está adentrando também no português de Angola, no português de Moçambique, no português dos países aí, Cabo Verde, Guiné-Bissau, até Timor-Leste já é um país longe, né, lá na Oceania. E tem influenciado muito. E o português, aqui para mim, brasileiro, pelo menos quando eu cheguei aqui em Portugal, eu percebi que o português de Angola, o português de Moçambique, para nós, né, o português tem uma opinião diferente. Mas para mim, a minha opinião é que são muito parecidos. O português de Angola, o português de Moçambique, o português de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, é muito parecido com o português de Portugal. E muito diferente do português do Brasil, né?
Eu já perguntei para os portugueses, a língua dos angolanos é muito diferente da de vocês ou vocês acham que é parecida? Não, é muito diferente. Pois para mim não, para mim parece muito parecida mesmo, porque eram colônias até a década de 70, né? Já o Brasil, além de estar no outro lado do oceano, o Brasil já teve sua independência desde 1822. 1822. Foi essa data? Pode ser que eu esteja errado, mas foi em 1822, exatamente. Foi proclamada a independência do Brasil por Dom Pedro I, que retornou a Portugal, fez uma briga aí com o irmão dele, Dom Miguel, envolveu a filha e tal. A filha nasceu no Rio de Janeiro, veio para Portugal, ganhou a guerra, deu um pé na bunda do irmão, assumiu o trono e depois logo nomeou a filha brasileira a ser a rainha de Portugal, e ela reinou por muitos e muitos anos aqui em Portugal, deu muitos filhos e aí inclusive acho que morreu no parto. Bom, tirando isso fora, a gente pode perceber que a cultura brasileira influencia muito. E eu percebi isso logo que cheguei quando trabalhei na jardinagem de serviço braçal. Mas, tem vídeo no canal, o pessoal sabe que eu não trabalho nessa área. A minha experiência é no setor de engenharia. Eu sou projetista mecânico, eu trabalho com mods, eu projeto máquinas, projeto dispositivos, projeto gabaritos, projeto automação industrial e essas coisas todas, né? Assim que eu cheguei na minha área de engenharia, eu já percebi que os dizeres eram diferentes. E logo percebi que o material didático de engenharia, ele vinha com uma designação muito engraçada, que era português do Brasil. Português do Brasil. Eu olhei, olha, português do Brasil, que legal, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Para mim, português era português, né? Mas depois, estando aqui em Portugal, eu percebi que existem vários portugueses pelo mundo, né? Se mesmo aqui dentro de Portugal há muita diferença do pessoal que fala no Alentejo para o pessoal que fala nos Açores, pessoal que fala na Madeira, no Norte, aqui em Leiria, Lisboa, cada um tem seu sotaque. Dentro de Portugal há vários sotaques. Imagina nos outros lugares do mundo, né? Então, quando eu cheguei, logo percebi que o material didático, em grande parte dele, era em português do Brasil. E os softwares que nós usamos, vejam só, a gente trabalha com software, né? Software de projeto, de desenho mecânico, onde que nós traduzimos aquilo que está na mente do cliente, na mente do engenheiro ou do arquiteto, a gente transforma esse pensamento em imagem, em 3D. Essa é a função do projetista. Tudo isso dentro dos parâmetros e normas técnicas exigidas pela União Europeia e tudo mais. Bom, vamos nos atentar à questão do português. E esses softwares, eles vêm com a opção de colocar em português. Nenhum software está escrito em português de Portugal. Sempre é inglês, português do Brasil, francês, italiano, e espanhol também. Nunca diz espanhol da Argentina, espanhol da Colômbia, da Venezuela, do Peru, do Equador, do Chile. Não fala nada disso. Nicarágua, Salvador, México, nada. Não fala isso. É espanhol. Mas diz português diz o software diz português do Brasil. Aí você tem que ir lá dentro do português do Brasil, setar e clicar português europeu ou português de Portugal. Então, a gente vê que a linguagem, a forma de se expressar, de escrever do Brasil influencia muito, tem influenciado muitos países de língua portuguesa na Europa, na África, tem influenciado demais aqui em Portugal e tem influenciado os países em volta do Brasil, principalmente Uruguai e Paraguai, onde já se fala o português. No Uruguai, na região de fronteira, já tem um dialeto lá, uma mistura, vamos dizer assim, né? O portunhol, né? Os uruguaios tentam falar português, os brasileiros tentam falar espanhol e eles se entendem. Bem, mas na escola o que é ensinado é português do Brasil, que, diga-se de passagem, para não ficar muito diferente do português de Portugal, foi feito, vocês sabem aqui, há muitas críticas aqui em Portugal, o acordo ortográfico entre os países lusófonos, que foi um acordo feito entre 8 países, se eu não me engano, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e mais alguns, não sei, agora não vou lembrar todos. Mas esse acordo ortográfico, ele aconteceu pela primeira vez em 1990, depois houve outras atualizações até os dias de hoje. Isso foi para unificar a forma ortográfica
de se comunicar na língua portuguesa e facilitar a comunicação entre esses países, não haver muito distanciamento, nem que se criasse algum dialeto português. Aliás, o português do Brasil jamais será um dialeto. Um dialeto não pode ser falado por 220 milhões de pessoas, né? O português hoje no mundo ele é muito relevante, sim, por causa da influência que Portugal exerceu no mundo. Mas onde mais se fala a língua portuguesa não é em Portugal, é no Brasil. Lá temos 220 milhões de pessoas. Aqui em Portugal nós temos 10 milhões. Quem influencia mais? Óbvio que são as 220 milhões de pessoas. A gente vê isso, né, notadamente, aí tá aí, ó, as rádios tocando música brasileira, a arte, a cultura, né, como é que é? Os materiais didáticos, a música e tudo mais, televisão, tudo isso influencia e muito, né? E a gente pode ver que essa influência global de Portugal, através da sua língua, e esses países que falam a língua portuguesa, querendo engrandecer essa grande, como é que eu posso dizer assim, característica desses povos, é a língua portuguesa. É a língua portuguesa que nos dá uma identidade. O brasileiro, ele é brasileiro por quê? Porque nasce no território, mas que fala português. E isso deveria ser um orgulho para todos os outros lusófonos do mundo, né? Então, por que parece que quando a gente chega aqui em Portugal, nós falamos errado? Simplesmente porque há uma forma culta de falar e há uma forma coloquial. A forma culta obedece majoritariamente os tempos verbais, concordância verbal, concordância nominal, né? Toda a questão gramatical é tentada, de certa forma, ser atendida no modo de falar quando a gente está falando de forma culta. Agora eu lhe pergunto, gente, quem é que fala de forma culta? Ninguém. Nem você, português. Nem você, brasileiro, não fala de forma culta. Toda a gente que está por aqui, que eu conheço, todos falam de forma coloquial. Porque a forma coloquial é a forma natural de se comunicar entre as pessoas, na sociedade, na comunidade. A gente pode ver um padre falando mais cultamente, a gente pode ver um advogado falando de forma culta, a gente pode ver pessoas que têm na sua profissão a obrigatoriedade de se falar de forma culta. Quando que não há essa obrigatoriedade, o que prevalece é o bem-estar da comunicação. Aliás, você, português, que está me ouvindo até agora, se está me ouvindo até agora, é porque está a entender, né? Ou está entendendo? Está entendendo porque eu falo português. Eu não falo um dialeto. Eu falo uma língua falada por 200 milhões de pessoas só no Brasil. 210, 213 milhões de pessoas. Mas é falado por mais outras 60 milhões espalhadas pelo mundo. É uma língua importante e é um dos orgulhos nossos, brasileiro. E é uma das nossas identidades mais marcantes falar o português. E a gente fala o português que veio de Portugal. E hoje existe o português de Portugal, existe o português do Brasil, existe o português de Angola, existe o português de Moçambique, existe o português de Cabo Verde, existe o português da Guiné-Bissau, existe o português lá do Timor-Leste, gente. E existe pessoas falando português em Goa, em Macau, né? Maravilha, maravilha que a nossa língua foi espalhada pelo mundo todo. Então, dizer que o brasileiro fala errado é muito errado. É muito errado. Porque o próprio português, o próprio angolano, também fala errado. Eu aqui nesse vídeo provavelmente cometi vários erros gramaticais na questão de concordância verbal, nominal, colocar os tempos no verbo, o plural no final de palavras que eu estou citando quantidades maiores que um, não é verdade? Mas o que importa é a comunicação, gente. Nós somos países irmãos. E o que mais nos liga é a língua. Sabe por quê? Porque a grande parte da população brasileira é descendente de português. Eu não sei qual é a porcentagem da descendência portuguesa nos outros países africanos e tal. Mas no Brasil é enorme, beira lá, vamos dizer, mais de 50%, somos descendentes de português. Então, além da língua, ó, tem sangue, gente. Não adianta dizer, o brasileiro é farinha do mesmo saco. Queira ou não queira, é farinha do mesmo. Vocês acham que essa cor branca aqui veio da onde? Vocês acham que essa cor branca aqui veio das tribos que falavam banto? Das tribos que falavam línguas africanas? Não.
Essa cor aqui vem de um povo que colonizou uma terra chamada Brasil, dos portugueses. Além disso, ainda há muitos outros europeus que também foram para lá, convidados, né, principalmente pela coroa brasileira, a colonizar vastas áreas de florestas para manter a hegemonia do Brasil naquela área. E era exigido o quê para esses imigrantes? Fala em português. Fala em português. Acredito que naquela época nem havia a diferença entre português de Portugal e português do Brasil. Então, gente, eu acredito que, apesar da forma de falar ser muito, muito distinta entre as nações, mas português é a mesma coisa. Eu cheguei para trabalhar na engenharia, eu tive que fazer aquilo que eu projetava, eu tinha que fazer manual. E tinha que ser em português de Portugal. Comecei a fazer. No meio do caminho eu estava olhando, mas não muda nada, é quase a mesma coisa. O que eu tenho que fazer é diminuir a minha fala no gerúndio, escrever menos no gerúndio e escrever mais no particípio, né? Por exemplo, eu estou andando, forma brasileira de falar, mais costumeira. Não é errado, porque pode-se falar aqui em Portugal, inclusive vi vários repórteres falando e andando e correndo e brincando e tal, né? E para que esse manual ficasse legal, eu escrevia mais de forma mais culta, entre aspas, mas era só colocar basicamente o verbo no infinitivo. Para quem não sabe, infinitivo é quando ele termina em R, tipo brincar está no infinitivo, chorar está no infinitivo, correr está no infinitivo, brincando está no gerúndio, andando está no gerúndio, né? Há muita coisa que é diferente, mas no fim das coisas, quando você vai ver, é quase igual, quase igual. Eu fiz o manual foi para o cliente em português de Portugal e eu não me esforcei muito em colocar na língua, na forma portuguesa de ser. Mesmo porque, sabe por quê? Porque tudo era muito parecido. Inclusive as regras gramaticais, eu acompanho minha filha aqui na escola, ela está indo pro 10º ano agora, e eu acompanhei muito a questão gramatical aqui, dos estudos dela, da língua portuguesa de Portugal, e eu descobri uma coisa, basicamente as regras são as mesmas. Basicamente é isso. O que muda é o nome das regras. Por exemplo, a acentuação gráfica, quem conhece vai entender. Nós temos aí, no Brasil, quando acentua-se a última palavra é uma oxítona, a penúltima é uma paroxítona e a antepenúltima é uma proparoxítona. Aqui em Portugal é diferente. A regra de acentuação aqui de Portugal, ela tem um nome, se chama... quando se acentua a última palavra, ela é aguda. Quando se acentua a penúltima palavra, ela é grave. E quando se acentua a penúltima palavra, ela é uma palavra esdrúxula. Bem, aí eu falei, mas por quê? Olha só, por que é tão diferente no Brasil? Porque no Brasil, a última palavra acentuada se chama oxítona. Uma palavra oxítona, que se acentua-se a última sílaba. E a penúltima, paroxítona. E a antepenúltima, proparoxítona. Então, mas eu percebi que a estrutura da regra é a mesma. Então, quando continuei a ler o próprio livro da Isabela, se eu não me engano era da 5ª, da 6ª série, alguma coisa assim, e lá estava escrito, né? As palavras são grave, aguda e esdrúxula por causa disso e daquilo. E elas recebem esse nome por quê? Aí estava escrito assim num quadradinho. Porque as agudas são oxítonas, as graves são paroxítonas e as esdrúxulas são proparoxítonas, ou seja, está falando de forma diferente, está dando nome diferente para a mesma regra gramatical. E isso é para muitas regras, seja para complemento verbal, nominal, para verbos transitivos diretos e indiretos, é a mesma análise, só que tem outros nomes, os advérbios, adjuntos adnominais, predicados, complemento nominal, complemento verbal, advérbios de passado, de tempo, de modo, tudo, gente, tudo tem as mesmas interpretações porque falamos a mesma língua. A diferença é que aqui há outros nomes. Assim como no Brasil fala-se que o comboio é um trem, mas se alguém falar um trem, está se referindo, né? Comboio é aquilo também, não muda, é a mesma coisa, só tem palavras diferentes. A gente pode dizer assim, comboio é um trem. E se eu chegar no Brasil e falar o que é chegar em Portugal, o que é um trem? É um comboio.
os nomes são diferentes, mas as coisas que se referem são iguais. Então, hoje, se nós pegar mesmo, né, e analisar, de certa forma, a influência que o português do Brasil exerce aqui em Portugal, ela é inevitável e irreversível. Primeiro, a cultura brasileira vem influenciando Portugal desde os anos 70, 80, 90 e continua hoje, vai embora, né? Mas além disso, além da influência direta do Brasil, país, sua cultura, né, influenciando aqui Portugal, ainda temos aqui em Portugal muitos brasileiros vivendo aqui. Então vejam só, gente, nós temos aí 450 mil brasileiros legalizados. Nós temos 150 mil brasileiros que estão com manifestação de interesse e esperando legalização. E nós temos 200 mil brasileiros vivendo em Portugal que têm dupla nacionalidade. Então 450 com 200, né? Lá vai 650. Mais 150 mil que estão esperando manifestação de interesse, já dá 800 mil brasileiros. 800 mil brasileiros. E deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Esses 150 mil que esperam manifestação de interesse são só pessoas adultas e que estão trabalhando. Eles têm filhos. Então isso já aumenta mais o leque. Eu arrisco dizer que os brasileiros estão beirando 1 milhão de pessoas dentro de Portugal. E essa influência vai acontecer de um jeito ou de outro, de forma positiva ou negativa. O que importa é o relacionamento. Como o português aqui vai receber isso daí. Vai receber para agregar, para tornar algo mais rico e poderoso e forte, ou vai seccionar, ou vai praticar um cisma aí e tentar bloquear de alguma forma. Isso não vai dar certo, porque já são muitas pessoas. 800 mil pessoas são mais pessoas do que pessoas que vivem nos Açores, são mais pessoas do que pessoas que vivem na Madeira, né? São mais pessoas do que vivem ali no Porto, né? Por exemplo, Vila Nova de Gaia, uma cidade com muita gente, né? Mas não dá nem a metade da quantidade de brasileiros que há. Então, a maior comunidade que não é portuguesa aqui dentro de Portugal é a brasileira. E isso tem, sim, influenciado muito a questão do falar, do se expressar aqui dentro de Portugal. Bem, essa é a minha opinião, esse é o meu comentário a respeito de falar ou não falar português do Brasil, ou que se fala brasileiro. A gente sabe que não existe a língua brasileira, a gente sabe que a gente fala português, e português do Brasil agora, né? Estando aqui em Portugal, eu digo que lá a gente fala português do Brasil, mas antes de vir para Portugal eu só dizia não, falo português. Jamais eu disse que falava brasileiro, jamais eu ouvi alguém dizer que falava brasileiro, porque essa língua não existe. O que existe é a língua que nós recebemos desse povo maravilhoso, desse povo de Portugal. Um abraço.